Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós estamos estudando Doutrina e Convênio, sessão 127. A gente estudou ontem até o versículo 4. A gente vai dar continuidade do versículo 5 em diante. No versículo anterior aqui, o versículo 4, o Senhor mandou dobrar o trabalho, para a construção de templo. E aqui, então, agora Joseph Smith, ele está mandando essa carta aqui, para explicar um pouco mais a importância do batismo vicário, o batismo pelos mortos ali. Essa é uma doutrina única, da igreja, não tem em várias religiões, tá bom? Então, é uma doutrina única do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Vamos ver o que Joseph Smith ensina, a respeito sobre essa ordenança. Bom, falando aqui que eu acho que o resto dessa semana aqui a gente vai falar bastante sobre batismo vicário, tá bom? Porque no capítulo 28, seção 128, na verdade, vai falar também sobre o batismo vicário, trazer várias escrituras do Novo Testamento, menções a essas escrituras, então vai ser muito interessante estudar lá também. Mas hoje vamos finalizar aqui Doutrina e Convênio 127 a partir do versículo 5. No 5 em diante aqui, diz assim: E também vos falo com relação ao batismo por vossos mortos. Em verdade, assim diz o Senhor a respeito de vossos mortos. Quando um de vós for batizado por vossos mortos, ou seja, ser batizado em lugar e a favor, tá bom? Isso não tira o arbítrio, tá bom, daquela pessoa que já faleceu aceitar o batismo ou não, tá bom? Não é nada compulsório, Então a gente faz a ordenança do batismo, é batizado em lugar e a favor daquela pessoa, e aí então aquela pessoa tem a oportunidade de aceitar o batismo, tá bom? Então é igual o espírito, O espírito ele não é igual uma sombra, ele passa dentro da água e não se molha, então eles precisam de um corpo para ser batizado. Então nós fazemos isso em lugar deles, tá bom? Mas isso cabe a eles aceitar o evangelho e aceitar o batismo também, tá bom? Uma vez que foi feito o batismo, a ordenança foi feita. Se daqui 10 anos, aquela pessoa conheceu o evangelho, ou se arrependeu, o batismo já está feito, ela só precisa aceitar essa ordenança, tá bom? Então é assim que funciona. Então aqui falou, sobre o batismo em lugar, falando em lugar ali, a gente tem que lembrar também de Cristo, que a expiação dele é vicária, não é para ele, é por nós. Então foi vicária também. Então, do mesmo jeito, o batismo que nós fazemos não é para nós, é para outros, tá bom? A não ser o nosso próprio batismo, porque é para o nosso benefício, mas também podemos fazer vicariamente, sendo batizado ali por outras pessoas. Então, aqui, falando a respeito disso, ele diz aqui: que haja registrador e que seja testemunha ocular de vossos batismos, que ouça os seus ouvidos para testificar a verdade, diz o Senhor, para que todos os vossos registros sejam registrados no céu, para que tudo o que ligares na terra seja ligado no céu, e tudo que desligares na terra seja desligado no céu. Então, aqui ele fala sobre esse poder selador, o que é selado na terra, é ligado no céu. Mas aqui, a parte que Joseph Smith liga aos registros aqui, de fazer o registro que a pessoa fez a ordenança, ela parece que implica diretamente nessa ligação, tá bom? Se não houver o registro, é como se não tivesse sido batizado. Igual hoje, se a pessoa foi batizada, mas não tem registro nenhum, o que vai ter que fazer? Vai ter que fazer um batismo novamente. Não tem quem batizou, não tem a data, não tem nada, Então precisa fazer novamente o batismo. Então o registro ele é muito importante. E aqui Joseph Smith liga esse registro ao fato de estar sendo ligado ao céu. Tem que ser registrado. Ele coloca como uma parte essencial na ordenança, ter o registrador. Ele falou que precisa ter testemunhas oculares para verificar que o batismo foi feito da maneira correta e também o registro deve ser feito, conforme ele compartilha aqui, tá bom? Vamos aqui para o versículo 8. O versículo 8 diz assim:
pois estou prestes a restaurar na terra muitas coisas relativas ao sacerdócio, diz o Senhor dos Exércitos. Esse versículo aqui, ele mostra, né, que a revelação ela é contínua e que a restauração do evangelho também ele é contínuo. Quando Joseph Smith ele restaurou a igreja do Senhor no dia 6 de abril de 1830, a gente viu que desde lá foram recebendo mais instruções no templo, e assim é o Evangelho de Jesus Cristo. Ainda hoje, ele está em vigor, sendo restaurado, é um processo, não foi um evento, tá bom? A restauração do Evangelho, ele é um processo. Então, essa escritura aqui mostra isso, que é um progresso contínuo, tá bom? A restauração, ela continua. Então, aqui, o que nós vemos, né? Vou até ler o versículo de novo, ó. Pois estou prestes a restaurar na terra muitas coisas relativas ao sacerdócio, diz o Senhor dos Exércitos. Então, ele estava prestes a restaurar, ainda tinha muitas coisas aqui para ser restaurada, tá bom? Então, vamos lá, continuando aqui, o versículo 9, diz assim: e também que todos os registros sejam conservados em ordem, para que sejam postos em arquivos em meu santo templo, a fim de serem conservados na herança, de geração em geração, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor apenas não pede que faça registro, mas ele pede também que mantenha esses registros em ordem, tá bom? Para que pudesse ser localizado ali, necessitando consulta, alguma coisa assim, né? Então o fato aqui é que ele pede então que essas coisas sejam registradas, porque ela também tem um valor eterno, tá bom? Não é somente para ser lembrado, mas para que tenha um valor eterno também. Conforme eu falei, o fato de registrar a ordenança faz essa ligação também ao céu, tá bom? Do que ligares na terra, seja ligado no céu. Então, aqui, o fato do templo guardar esses nomes, como foi mencionado aqui, inclusive Joseph Smith, ele vai chamar vários registradores, para que em cada lugar que houvesse a igreja tivesse um registrador, para que um registrador não precisasse ficar viajando de lugar em lugar, tá bom? E aqui então a gente vê que o templo era um local que guardava esses nomes em ordem, mas aqui não é a questão de guardar o nome, é de guardar a aliança com Deus. Pessoas que fizeram aliança com Deus. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais na sessão 128, na qual Joseph Smith ele vai ligar essa parte dos registros com o livro do Apocalipse, que vai abrir-se os livros para julgar os mortos, né? Tanto os grandes, pequenos. Então é pelas obras que estão escritas nesse livro. E esse livro é mostrado que é o livro do registro, né, das ordenanças que as pessoas fazem, tá bom? Então no templo não guarda-se só nomes, guarda, na verdade, alianças, convênios que nós fazemos com o Senhor. E também nós, quando nós fazemos genealogia, nós não só apenas estamos fazendo genealogia, nós estamos fazendo uma obra de redenção, uma obra salvadora, né? Procurando ajudar ali. Vamos lá, do versículo 10 ao 12, né, encerra a sessão aqui, e do versículo 10 ao 12, Joseph Smith ele conclui essa carta aqui. Então vamos no versículo 10, que diz assim: quero dizer a todos os santos que desejei, com grande desejo, falar-vos no púlpito, no domingo próximo, sobre o assunto do batismo pelos mortos. Mas estando fora de meu alcance fazê-lo, escreverei a palavra do Senhor, de tempos em tempos, sobre o assunto, e enviá-lo-ei pelo correio, assim como muitas outras coisas. Aqui eu achei interessante o versículo 10, o desejo, né, de Joseph Smith de subir no púlpito e explicar essas coisas para o povo, né? Mas por conta da perseguição, ele estava escondido, então ele falou, vou fazer por carta. Aqui tem algo bem interessante para nós, né? Quando nós somos impedidos de fazer um trabalho, nós devemos procurar outro meio para cumprir esse trabalho. Então, ele estava impedido de aparecer pessoalmente aos membros da igreja. Então, ele dá um jeito, ele escreve uma carta, tá bom? Então, se eu preciso ministrar, eu não consigo ir na casa da pessoa, eu devo telefonar, ligar, mandar mensagem.
Então a gente sempre consegue adaptar para cuidar das famílias, ou seja, qual for o mandamento que o Senhor nos dá também. Se tivermos dificuldade de algum jeito, a gente vai fazer de outro. Igual o Neff, né? Quando foi buscar as placas de Natão, ele tentou de um jeito, tentou de outro, né? E só conseguiu depois. Primeiro, eles pediram as placas, né, para Labão, Labão não deu. Depois eles pegaram os seus tesouros todo ali, né? Entregaram na mão de Labão para que ele trocasse ali, também não deu. Somente por meio do Espírito, né? Lá então eles conseguiram. Então o fato é não desistir, tá bom? Que nós possamos perseverar até conseguirmos concluir o que o Senhor nos pede. Então eu gostei do versículo 10. O versículo 11 aqui diz assim: Agora eu termino minha carta, por falta de tempo, pois o inimigo está alerta, como disse o Salvador. O príncipe deste mundo vem, mas nada tem comigo. Bom, aqui então, Joseph Smith está finalizando a carta, vai ter só mais um versículo aqui. Deixa eu ler o último versículo, aí eu venho explicando esse aqui. O último versículo, versículo 12, diz assim: Eis que a minha oração a Deus é que todos vós sejais salvos. E subscrevo vosso servo, profeta evidente de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Aí ele assina Joseph Smith. Interessante, né, que ele mesmo sendo o profeta da igreja, quando ele vai se apresentar aos membros ali, ele fala vosso servo, né? Ele fala o servo, ele se coloca como servo aqui. Voltando então aqui ao versículo anterior, versículo 11, na qual Joseph Smith cita João capítulo 30, não, João capítulo 14, versículo 30. Deixa eu ler o versículo lá e aí eu vou trazer a explicação desse versículo para nós aqui, né? Aqui Joseph Smith está encerrando e cita, né, que assim como Jesus Cristo disse, né, o príncipe deste mundo vem, mas nada tem a ver comigo. Vamos ver o significado dessa frase, quando Jesus Cristo disse ela lá em João 14, 30. O versículo diz assim: Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo. Aqui não devemos interpretar que a gente não, que Cristo não ia falar porque o inimigo ia ouvir os planos, nada a ver, tá bom? O que Cristo está falando é que estava chegando a hora, né, do ministério dele. Aquela era a última ceia de Cristo. Então, acabou o tempo ali dele falar com os discípulos. Ele fala, então, ali ele só podia falar o essencial, estava acabando já o tempo dele. A hora dele de ser levado, né? Quando fala o príncipe deste mundo vem, é porque naquele momento seria permitido, né, ao príncipe das trevas ali afligir Jesus Cristo, tá bom? Como a gente vai ver, vai ser entregue, né, o livro de João relata isso de uma maneira surpreendente. Ele é entregue, então, ali aos líderes religiosos que começam, né, a escarnecer de Jesus Cristo. Mas aqui, então, quando ele diz essa frase, né, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, significa que o tempo dele já havia se acabado, né? Agora era a hora dele ser entregue na mão dos pecadores, como ele anunciou para ser crucificado. E essa frase aqui eu acho que é a mais forte, né, no versículo. E nada tem em mim. O que significa e nada tem em mim, né? O significado dessa frase é poderosa e eu quero fazer a aplicação aqui para nós. Então, quando Jesus Cristo disse que o príncipe das trevas ali nada tem em mim, significa que ele não tem parte com Cristo em nada. Ou seja, né, o significado aqui seria que Satanás não tem nenhum poder, domínio ou acusação ou influência por meio de pecado ou qualquer outra maneira sobre Cristo. Jesus estava perfeitamente puro. Nada em Jesus dava vantagem a Satanás. Nenhuma falha, nenhum pecado, nenhum medo. Então, quando Jesus fala, nenhuma parte tem em mim, é isso que significa. Quando nós nos sujeitamos ao pecado, nós damos poder a Satanás. Satanás não tem poder sobre nós, mas quando nós pecamos, nós damos vantagem a Satanás. Tá bom? Então, aqui fala perfeitamente que o príncipe das trevas, ele não tem nada em Cristo, não tinha nada, nenhuma parte em Cristo. Então aqui a aplicação para nós, né,
é que Jesus Cristo ele venceu Satanás, né? Não na cruz. A cruz ele venceu a morte, tá bom? Na cruz ele venceu a morte. Por ele ressuscitar, todos vão ressuscitar. Então, ele venceu a morte. Satanás ele venceu como? Não pecando, né? Isso que é assim que ele venceu Satanás, não cedendo a nenhuma tentação ou pecado. Ele nunca pecou. Então, assim ele venceu o inimigo ali, tá bom? A aplicação para nós é que se nós dermos espaço, né, para o pecado em nossa vida, é como se nós estivéssemos dando terreno para o inimigo, né, para que Satanás haja na nossa vida, tá bom? Então, é essa mensagem que nós compartilhamos, tá bom? Aqui falou bastante aqui. Uma aplicação, pessoal, o que é aqui? Deixa eu falar aqui a lição principal que eu peguei aqui, que a obra do Senhor sempre vem aqui. Joseph Smith, eu coloquei alguns ensinamentos aqui, né? Um deles é que o Senhor sempre encontra um caminho para que nós possamos fazer a obra dele, tá bom? Assim como o Joseph Smith ele não pôde ir pessoalmente, ele escreveu uma carta. E nós também, o Senhor nos ajuda de muitos meios, por meio da tecnologia, para compartilhar o Evangelho. Por exemplo, você sabia que se você dá um joinha, né, aquele like lá, fala que é like, né, aqui nesse vídeo, o YouTube vai entender que o vídeo é interessante e vai compartilhar com outras pessoas. Isso é compartilhar o Evangelho, porque esse canal aqui fala do Evangelho. Então, tem várias maneiras de pregar o Evangelho e uma delas é essa, né? Curtir o canal, dar um like, ou indicar para outras pessoas. Então, tudo isso é compartilhar o Evangelho. Então, o Senhor coloca meios diferentes para nós cumprirmos os mandamentos. Bom, então é esta mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.